Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas 14. Eu quero falar uma parábola que é bem interessante, que domingo passado eu terminei o culto dessa parábola, que eu falei do grande banquete. E Deus me pôs o coração para eu realmente falar sobre o grande banquete, que geralmente eu sempre falo, né? Dele sempre, geralmente, quando tem a ceia. E essa parábola se encontra também, né, em Mateus 22, 1, 14, mas hoje vamos ler aqui de Lucas capítulo 14, versículos 15 até o 27, na palavra do Senhor. Antes de lermos, vamos falar com o Senhor, continuarmos na sua presença. Senhor, nós queremos continuar na sua presença, realmente agradecermos que nós já ouvimos a Tua palavra, já louvamos diante de Ti, possa realmente agora que nós vejamos diante da Tua palavra, que possa nos ensinarmos, que essa palavra possa tocar nosso coração, que nós realmente possamos aprender, e eu que eu possa ser o instrumento Teu, Senhor, que Teu Espírito Santo possa me usar, que o Espírito Santo possa também estar livre para realmente estar conduzindo essa igreja, Senhor, nos corações de cada um. Isso nós queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos acharam a palavra que se encontra lá em Mateus, Lucas 14, 15 e diante, diz assim: Ao ouvir isto, um dos que estava com ele na mesa disse: Bem-aventurado a quem come o pão do reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois já está preparados. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe: Primeiro comprei um terreno, por isso irei vê-lo, peço-lhe que me dispense. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou testá-los, peço que me dispense. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. Os servos voltaram com tudo ao Senhor, então, indignado, o dono da casa disse aos seus servos: Sai depressa para as ruas dos becos, cidades, trazes aqui pobres e os aleijados, cegos e os mancos. Mais tarde, os servos do Senhor foi feito o que ordenaste, ainda há lugar. E o Senhor respondeu: Sai pelos caminhos, atalhos, obriga a entrar, para que a minha casa se enche. Pois eu digo que nenhum dos homens que foram convidados provará o meu banquete. E uma grande multidão acompanhava a ele, voltando-se na direção dela, e disse: Se alguém vier a mim e amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Está aqui a palavra do Senhor. E é uma palavra muito interessante, que ela fala do grande banquete. E aqui nós vejamos no versículo 15, ele começa a falar, Jesus vai contando realmente das pessoas que todo tem valor, e ele fala realmente do banquete, e aí alguém fala assim: mas bem-aventurado a quem se come o pão do reino do Senhor. E aí nós vejamos quando essa pessoa que está na mesa, no lugar que Jesus está, fala isso, aí Jesus começa a contar uma parábola do grande banquete. E ao Jesus contar essa parábola do grande banquete, quer dizer que realmente há algo que vem no grande banquete, cada vez que nós falamos a palavra da ceia, que nós falamos, mas o dia, o grande banquete. E aí nós vejamos, quando Jesus está dando a referência a essa palavra, quer dizer que é o que? Se preparando um grande banquete no céu. E aqui Jesus ele está apontando onde? Para a eternidade, para o céu. E aí por isso mesmo, que Jesus vai contando, porque se nós olhamos a Bíblia, lá em João 14, versículo 1 a 3, Jesus diz: Não se perturba vossos corações. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes direi: Vou preparar-lhes um lugar. E se for lhe preparar um lugar, voltarei e levarei comigo, para vocês estejam onde eu estiver. E aqui nós vejamos, não só Jesus quer dizer, contando essa palavra, que realmente está preparando algo para nós passarmos a eternidade. Tudo realmente está sendo preparado, realmente o melhor. E aqui Jesus ele conta essa palavra do banquete para mostrar para as pessoas que elas realmente têm que olhar para onde? Para a eternidade.
Porque o grande banquete é algo que está sendo preparado. E aqui Jesus mostra isso realmente, que mostra que nós temos que estar olhando para onde? Para a eternidade. E aí nós vejamos assim, no versículo 17 diz que, né, Jesus mandou o quê? O homem mandou o convite. E é muito interessante nós olharmos que realmente Jesus já mandou o convite. Sempre todos os dias são convidados. Porque o convite já foi, né, emitido e está sendo distribuído para as pessoas. E aí nós vejamos, porque se nós olhamos em Marcos 16, 15 e 16, diz, ó, que Jesus no final está dizendo, ó, disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A cada momento da nossa existência nós somos convidados por Deus. Nós vejamos assim, se nós olhamos a palavra aqui do grande banquete, como que Jesus pegou o exemplo de um homem que fez o grande banquete, mandou o convite. E aí se nós olhamos aquilo que realmente que é o evangelho, que está dizendo, quando Jesus fala, ide pregar o evangelho, está anunciando a palavra, começando em Jerusalém, em Samaria, depois até com o fim da terra, saindo o convite. E o evangelho quer dizer que é as boas novas. Quando nós pregamos o evangelho, estamos convidando alguém para fazer parte do grande banquete de Deus. Quando o evangelho é pregado, nós vejamos assim, todo dia Jesus ele vem ao nosso encontro. E aquilo que Jesus mesmo falou, que não é que nós amamos primeiro, nós se convidamos, Deus nos convidou. E nós vejamos assim, isso é muito interessante, né? Nós vejamos assim, nós olhamos como que o amor de Deus, por isso que lá em João, né? Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que as pessoas tivessem chance de salvação. E aí que quem que fez o convite é o dono. É a mesma coisa quando alguém prepara uma festa, né, uma festa muito grande. Se nós não somos o dono da festa, não podemos nos convidar. Nós podemos até ir de penetra, né? Porque se nós olhamos lá em Mateus 21, lá 21, quando ele conta essa parte, lá no final ele conta que tinha gente de penetra entrando nessa festa. E aí o Senhor no final da festa fala, mas quem é você que eu não conheço? Pega e joga fora. É lançado fora, nós vejamos que é muito prático isso, né? Os penetras sempre correm o risco de ser pego, ser expulso da festa. E eu vejo assim, mas a palavra ela mostra assim que nós somos convidados, não precisamos ser penetra na parte do reino de Deus. Nós não precisamos ser alguém que queremos pegar um atalho, porque a porta Jesus já convidou. A convite está, o evangelho está sendo sempre pregado, está sendo convidado. E nós vejamos que isso sempre está acontecendo, nós vejamos como que o Espírito Santo trabalha para convidar as pessoas. E nós olhamos a palavra, né, a palavra como é que ela anda sendo divulgada, cada dia mais. Quanto mais perto do fim, mais convite tem. De um jeito ou de outro, o convite sempre está sendo esparramado. Né? Antigamente, as pessoas tinham que ir de casa em casa. Né? Nós vejamos assim, hoje veio a tecnologia, basta você abrir, né, tua rede que você tem acesso, vai vir uma palavra de convite da palavra de Deus. Sempre, cada dia que passa, o convite está sendo estendido. E as pessoas realmente elas são convidadas para participar o quê? Aquilo que Deus tem reservado, né, na eternidade, no céu. E eu vejo assim que o amor de Deus ele é tão grande que ele, cada momento ele está procurando buscar as pessoas, a convidar as pessoas a fazer parte desse banquete. E nós vejamos assim, como que é grande esse amor do Senhor, como que é grande, como que Deus ele age, como que Deus ele faz, né, coisas, Deus faz as coisas dar errado na nossa vida para nós ouvirmos o convite. Não é? Porque muitas vezes nós olhamos assim, por que deu errado? Porque Deus está falando e nós estamos ouvindo, aí Deus ele move, Deus faz crentes sofrerem para trazer o convite. Quantos casos nós temos pessoas que têm uma enfermidade, que ela é crente, falam, mas como uma pessoa de Deus pode passar esse momento, mas é realmente para comover as pessoas em volta, para elas ouvirem esse convite que Jesus está trazendo a palavra. Quantas coisas, né, coisas que Deus faz grandiosas, simplesmente Deus, ele usa as bênçãos para as pessoas ouvirem, porque o propósito de Deus qual que é? Que você faça parte desse banquete. Deus tem o maior prazer de te abençoar, mas isso não é o principal. Se nós olhamos o Evangelho, Jesus não falou, vou abençoar na terra para que sejam as pessoas abençoadas.
não é promessa de Deus, mas o que realmente, desde o começo da palavra de Deus, nós vejamos lá de Gênesis, Apocalipse, o propósito de Deus que sempre vai onde? Fazer parte do grande banquete. E por isso que Jesus fala no seu evangelho, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É melhor nós não ganhar nada e ganharmos a eternidade. É melhor nós não sermos pessoas tão de sucesso, mas alcançarmos a eternidade. Porque o sucesso passa, tudo passa um período de tempo. Mas aqueles que aceitam o convite do Senhor, é aqueles que vão passar a eternidade nesse lugar. Então é muito mais vantajoso. Eu vejo assim, e aí como que o Senhor ele vai trazendo esse convite. Como que Deus vai, né, falando. E aí nós somos instrumento também para estender o convite às pessoas que elas não sabem ainda, ou elas não ouviram ainda. Mas o convite já foi, aqui Jesus já falou que ele já foi dado. E o mais interessante, nós vejamos no versículo 18 em diante, por que a maioria das pessoas recusam esse convite? E nós vejamos aqui, Jesus conta a parábola, né, conta do banquete, porque se nós olhamos na história, não foi que foi convidado na última hora. Porque se nós olharmos no mundo antigo, como é que as pessoas convidavam? Quem lembra o tempo da carta? Não é? Antigamente, você mandava um convite pela carta. Não era muito tempo. E aí o correio até que demorava, até que chegava lá. Então era uma coisa mais de meses que se iam convidar. Você imagina o tempo que Jesus está contando, nem carta tinha, nem correio, nada. Que alguém tinha que ir lá no lugar para convidar. Então geralmente era coisa de meio ano. E nós vejamos assim que é a mesma coisa hoje, nós não somos pegos de surpresa do convite, porque Deus está convidando faz tempo. Deus está convidando hoje para algo que pode acontecer da manhã, pode acontecer daqui a um ano. Deus está convidando algo que pode acontecer daqui 10 anos ou 20 anos. E aí nós olhamos assim toda a história, não foi tipo assim, me convidou em cima da hora. Eu já tenho outro compromisso. Quando nós olhamos todo o contexto dessa parábola, é algo que as pessoas tinham muito tempo, elas tinham tempo para se preparar. Algo que não for, eu vejo assim, que aí a palavra vem e aí elas começam a dar desculpa. Porque elas não estão interessadas na festa da eternidade, na festa do céu. Eu vejo assim que elas não têm interessado porque elas estão muito ocupadas em buscando projetos pessoais. Porque para ela tem coisa mais importante para realizar do que o céu. Porque cada vez nós vejamos assim, todas essas desculpas, elas são inviáveis, mas elas são bem desfarapadas, porque eu acho que fazer parte desse banquete não é tão importante. Aquilo que é mais pessoal, os meus projetos, os meus sonhos, é como cuidar da minha família, do meu trabalho, né? Ter a previsão para o futuro, o que vai dar para o futuro, né? As minhas viagens, meu prazer, meu lazer, é muito mais importante que o céu. É muito mais importante fazer parte do banquete. E nós vejamos, se nós olhamos nesse ponto de vista, né? Por isso que as pessoas elas recusam. Elas recusam porque elas estão muito ocupadas em acharmos que o céu é aqui. E se nós olhamos a grande verdade, o que acontece? A grande verdade é que nós vamos passando o ano, vai passando o ano e estamos dizendo não para o convite do Senhor. E eu vejo assim e por isso que as pessoas elas vivem assim, porque acham que esse modo de viver, aquilo não é pecado. E na verdade não é pecado, né? Se nós olhamos, ele começa dizendo que eu comprei um terreno, ter bens materiais é pecado na Bíblia? Não é pecado. E aqui ele conta o segundo passo, aquele que junta de bois do trabalho, todo mundo é obrigado a trabalhar. Não tem nada de contrário, se nós olhamos na Bíblia, não tem nada de errado nisso, nem o pecado. Cuidar da família, do casamento, que fala o terceiro, que falou que ele casou, que ele não poderia, tem algo errado. Biblicamente não é que isso aí é pecado. E aí nós vejamos que muitas vezes, eu vejo assim que é interessante, quem que não seria deixar comover? Se você fosse falar assim, eu não vou fazer parte da igreja desse fim de semana porque eu vou casar, não é um bom argumento?
Né? Eu tenho que o meu trabalho não posso, isso são todos bons argumentos. São algo que realmente é verdadeiro, não tem nada de errado. E o que tem errado quando Jesus quer ensinar nós o que nessa parábola que ele está falando? Que isso não é tão corretamente assim. E o que Jesus mostra, mesmo que não sendo pecado, nós mostramos que nós podemos viver assim, se nós queremos. Você pode viver assim. E nós vivemos que realmente nós podemos vivermos do jeito que nós pensamos. Eu posso realmente buscar o bem material, que não tem problema nenhum. Eu posso dar preferência ao meu trabalho, também não tem nenhum. Eu posso dar preferência à minha família, não tem problema nenhum. A única diferença é que realmente no versículo 24, o que ele diz? Pois eu digo que nenhum dos homens que foram convidados provarão meu banquete. Se nós vivemos como nós queremos, nós podemos ver, você não pode fazer parte do banquete do Senhor. Você não vai o dia que tocar a trombeta, você não vai estar parte do grupo. Porque que nós desejamos mesmas coisas boas, mesmas coisas que não são pecados, mas elas podem ser um tropeço na nossa vida. Não é só porque não é pecado, não quer dizer que não vai me levar para o inferno, mas ela leva para o inferno. Nós temos que olhar assim, qual que é a palavra de Deus. Aí eu quero trazer a segunda parte, que o Jamerson trouxe a palavra que falou dos mandamentos, ele deu uma introdução. Né? Qual que é o primeiro mandamento? Né? Que ele falou de Marcos, mas eu vou falar de Mateus, que fala assim, né? Ama o Senhor acima de todo, ama o Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento. E aí nós vejamos assim, porque se nós olhamos no versículo 26, o que Jesus está dizendo? Né? Se alguém vir a mim e amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ou a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nós vejamos mesma coisa boa, mesma coisa que não é pecado nenhum. Ela me pode levar para o inferno porque estou colocando na frente de Deus. E tudo que colocamos na frente de Deus, o que é? Idolatria. Né? Aqui o primeiro ele fala assim, de comprar um terreno, né, do bem material, ele pode ser um Deus para mim. Se aquilo me está impedindo realmente de buscar ao Senhor. Aquilo que realmente ele pode ser uma bênção aqui na terra, posso desfrutar mais, mas aquilo pode me levar para o inferno. Porque o dia que venha o grande banquete, posso ficar fora, porque aquilo é prioridade na minha vida. E aí muitas vezes as pessoas falam, mas eu estou fazendo nada errado, mas não é questão de errado, é questão de prioridade. Porque o primeiro mandamento diz que se amar a Deus em cima de todas as coisas, tem que amar a Deus em cima de tudo que eu tenho. Quando nós vejamos assim, é que ele se recusou no primeiro do banquete, porque ele comprou um terreno, algo que ele tinha de valor. E aí isso fez o que? Ele colocar o que? Deus em segundo plano. O banquete ele pode esperar no outro dia, mas não existe outro dia. E eu vejo assim que isso muitas vezes acontece, muito normal hoje, e sempre foi. Porque o maior problema que as pessoas têm, elas mudam o seu amor por outra coisa e se torna idolatria. Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo para os outros que são idólatras. É muito fácil o punhal falar que alguém é idólatra, que tem uma imagem na casa dele, e falou que está aquilo, né? Mas se nós vejamos assim, né, esse homem que comprou o campo, ele colocou primeiro, também continua sendo idólatra, e muitas vezes nós mesmos nos enganamos. Nós apontamos para os outros e esquecemos que também somos idólatras. Quando vem o convite do Senhor, nós estamos dizendo não, porque nós temos outra coisa mais importante na nossa vida do que é Deus. Né? Buscarmos, né, a nossa sobrevivência aqui na terra, não tem nada de errado. Mas quando se torna uma coisa mais preferência, aquilo se torna o que é um ídolo, e aí pecado, isso vai me levar para o inferno, mesmo sendo uma coisa boa. O segundo, a pessoa que fala assim, que ela comprou uma junta de bois, que ela vai experimentar, que é bom pegar o exemplo assim, do trabalho. O trabalho não é uma necessidade. O trabalho não é uma bênção. Imagina quando as pessoas que trabalham de empregado, se ela está sem trabalho, é uma maldição.
Quando vem o emprego, se torna uma bênção. Né? Os que trabalham por conta própria, também se as coisas ela não tem onde trabalhar, se torna uma maldição, mas quando ela pode trabalhar, não é uma bênção. Mas eu vejo assim que aqui, quando Jesus ele quer ensinar algo, que está dizendo o quê? Mas se isso está na frente de Deus, ele é o meu ídolo. Ele é algo que eu estou fazendo, colocando Deus em segundo plano. Amar a Deus, então eu não amo a Deus desse jeito. E eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós não estamos entendendo a palavra de Deus. Porque eu posso realmente trabalhar, buscar, porque eu preciso do recurso, eu preciso de dinheiro, se eu ganhar mais, o meu dízimo, né, é muito mais, Deus vai ser, a obra de Deus é abençoada, o reino de Deus vai ser abençoado, e Deus está preocupado do dinheiro, Deus é dono de tudo. Se você pensa assim, você acha que a obra vai parar porque você é infiel, não, Deus vai levantar outro, Deus não está preocupado, Deus quer ver você onde? No banquete. Deus está interessado em você no banquete. É melhor você ganhar menos e estar no banquete do que ganhar muito e estar fora do banquete. E nós vejamos pessoas que ganham muito, elas têm muito recurso, elas ganham muito, mas o dia que vai estar lá, ela vai estar fora. Então não era melhor põe a Deus, de repente, até ganhar menos e aceitar o convite do banquete? Eu vejo assim que muitas e muitas vezes as pessoas estão enganadas no Evangelho, porque hoje, no Evangelho moderno, quem que tem sucesso é próspero. Mas onde que está na Bíblia? Deus está interessado em ver você no céu. Ser prosperidade, não tem nada de pecado. Ela só se torna pecado quando ela está na frente de Deus. Um trabalho honesto, ele é uma bênção. Mas ele é uma bênção enquanto que ele não toma o lugar de Deus. Mas a partir que eu não posso, por causa do convite de Deus, o trabalho ele fica em primeiro, então ele se torna uma maldição. Mesmo não sendo pecado, porque aquilo vai me impedir onde? De estar no banquete. E outro ponto nós vejamos assim que tem uma coisa mais importante do que a família. Porque nós vejamos assim que a família, ela fica logo depois de Deus. A igreja é menos importante que a família. E nós vejamos assim, mas aí o que é a palavra de Deus? Aqui Jesus ele vai continuando dizendo, se alguém vier a mim amar mais seu pai, sua mãe e seus filhos, não serve para ser meu seguidor. E nós vejamos, hoje em dia tem pessoas que amam mais, as pessoas em volta amam, quantos pais e mães amam mais seus filhos que Deus? Quantas pessoas falam, mas não posso porque eu tenho, a minha família nos dá aquilo. Mas então o dia do banquete você vai ficar de fora. Porque uma das grandes virtudes que nós vejamos de Abraão, se nós olhamos o pano de fundo, por que Deus pediu o filho de Abraão? Deus queria só simplesmente saber se Abraão, quem que ele amava mais. Porque o filho de Abraão estava se tornando um ídolo para ele. Ele cuidava tanto daquele filho da promessa. Mas Deus estava mais interessado no amor de Abraão do que no filho. Porque se Abraão não fosse mostrar que ele amasse mais, qual que é o problema que Deus chamar o outro Abraão? Ele só se tornou de pai da fé porque ele provou que ele ama mais a Deus do que seu próprio filho. E aí nós vejamos que muitas e muitas vezes a nossa família é uma bênção. Nós temos a obrigação de amar as pessoas que estão à nossa volta, porque realmente é o dever de cada um. Mas não podemos amar mais essas pessoas do que a Deus. Porque nós vamos ficar fora do banquete. O dia que vamos estar, vamos apresentar porque nós trocamos o nosso amor. E aí nós vejamos assim que Jesus deixa bem claro, o Evangelho, ele nunca enganou ninguém. E muitas vezes as pessoas elas querem distorcer, falando do Deus de amor, que nós estávamos falando, o amor eu tenho que amar mais, mas onde que está escrito tem que amar mais a Deus, acima de todas as coisas. E por isso que muitas vezes as pessoas elas não entendem, e aí nós vejamos, elas vão se enganar, porque elas vão se deixar convencer daquilo porque agrada o coração. Porque quando nós damos desculpa, ela pode parecer até justa,
Mas ela não é uma coisa justa diante de Deus, mas que mostramos que amamos mais outra coisa. E por isso que nem o Jesus mesmo fala, né, primeiro mandamento, amar a Deus em cima de todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Os que não amam Jesus de todas as coisas são aqueles que recusam o convite. Mesmo que parece certo, mesmo que parece não tem nada de errado. Né? Porque se tem uma coisa que Deus não divide, é sua glória e seu amor. Homens e mulheres que conseguiram a aprovação de Deus porque elas provaram que eles amam a Deus acima de todas as coisas. E o mais interessante, né, que o segundo mandamento fala que, já nos leu, e todos os 10 mandamentos, né, que fala os outros 9, tudo está incluído onde? De amar o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus, ele vai conseguir cumprir os outros, porque que amar a Deus vai mostrar amor. Mas quem que troca Deus por outra coisa, não vai conseguir cumprir os outros. Vai se estar enganando. Eu vejo assim que a palavra que quando Jesus ele conta esse grande banquete, ele quer dar uma grande lição. Qual que é o nosso amor verdadeiro? Se nós aceitamos o convite do banquete, ou vamos dar uma desculpa? Eu vejo assim que toda vida nós somos bons em dar desculpa. Toda vida, porque nós temos pessoas sempre ocupadas, mas ser ocupados não justifica. Pessoas que se põem como ocupadas, elas estão dando uma desculpa que vão ficar fora do banquete. E nós vejamos assim, a palavra, ela vem ao nosso encontro aqui, quando Jesus ele fala essa parábola do grande banquete, porque quer trazer um alerta. Quem que realmente nós amamos? Qual que é o nosso amor verdadeiro? Aceitar o convite do banquete é provar que realmente que nós amamos Jesus verdadeiramente. Porque se nós não amamos, nós não aceitamos o convite. E nós vejamos quantas e quantas pessoas estão recusando esse convite, mesmo fazendo parte do povo de Deus ou da igreja, assim vamos dizer. Mas a sua preferência é outra, que não é simplesmente Jesus. E amar a Jesus em cima de todas as coisas é um desafio muito grande. Amar Jesus em todas as coisas é algo assim, né, enormemente, porque nós vejamos, porque no versículo 27 diz, quem não leva a sua cruz e não quer me seguir, não pode ser meu discípulo. Jesus nunca falou que foi fácil. E nunca vai ser fácil, porque o caminho do céu é estreito. Mas ele vale a pena, porque tem um grande banquete esperando. Porque a mesma coisa quando você vai ser convidado a algo muito especial, você imagina um casamento que você espera lá, né, tem a melhor carne, melhor bolo, tudo é de melhor. Mesmo que o caminho é fácil, difícil, mas só de pensar o que vai vir depois, vale a pena. Eu vejo assim que da palavra de Deus, ela vai mostrando, Jesus está dizendo aquilo que há, né, que realmente o que está por vir, vale a pena passar toda a necessidade, vale a pena abrir mão das coisas. Porque amar a Deus em cima das coisas é aqueles que não são compreendidos. Ninguém não vai entender como se ama mais, você vai ser mais considerado como fanático. Alguém que, como que pode, esse cara está abandonando tudo por causa de Jesus, mas imagine se Abraão, né, fosse falar que ia sacrificar o filho, não seria compreendido. Porque obedecer e aceitar o convite não é para ser compreendido, é vivermos amando Jesus verdadeiramente. Porque as pessoas que não têm essa visão não vão compreender. Por isso que o caminho fica estreito. E por isso que nós vamos encontrar dificuldade. Porque amar a Deus em cima das coisas é incompreendível. Não tem como as pessoas entenderem, porque isso é loucura, como o apóstolo Paulo fala, né? O amor de Deus é loucura para o mundo, não tem como entender. Mas quem entende, quem aceita o convite do grande banquete, é que vai fazer a melhor escolha. Que nós temos que realmente analisarmos, olharmos essa parábola. Eu aceito o convite ou vou dar uma desculpa? E nós vejamos, aceitar o convite é sempre um desafio, porque tudo vai trabalhar contra para não aceitarmos. Muitas vezes as pessoas bem de perto não vão entender. É algo assim totalmente incompreendível, como que eu falo assim, mas é quando Jesus está falando que, mas aqueles que dão desculpa não vão experimentar o banquete.
Aqueles que recusaram o convite lá no primeiro não vão ter nada, porque nós vejamos, por isso que Jesus mesmo fala, né? Muitos que me chamam Senhor, Senhor, mas eu nem conheço. E veja assim que a palavra de Deus, Deus é tão rico, tão amoroso com a gente, Ele quer nos ver nós naquele banquete. Ele quer ver eu lá, eu quero ver você lá. A diferença está se você aceita esse convite ou vai dar uma desculpa. Isso vai fazer toda a diferença no mundo espiritual. Aceitar o convite é um desafio. Eu posso ter comprado o campo, mas eu aceitei o convite, então deixa o campo para depois. Eu posso ter comprado a junta de bois, que fala o texto, que é o meu trabalho, eu vou ter que dar um jeito para deixar depois, porque é uma de Deus. Eu vou me casar, mas assim, em vez de que eu mostro o exemplo da minha família, vou ter um jeito, tenho que deixar para depois, porque eu amo o Senhor, vou aceitar primeiro o convite. E por isso que isso mostra um desafio muito grande. Aceitar o convite. Que nós possamos ser um povo realmente que aceitamos esse convite do banquete do Senhor. E aqui, assim como por isso que Jesus fala, ide pregar o Evangelho, né? Porque o convite sempre está lançado. Que possamos realmente olharmos nessa noite. Como que eu sou? Como que tenho minha vida? Sou aqueles que aceitam o convite ou de desculpa? E geralmente nós olhamos, se nós não queremos, nós damos uma desculpa. Nós sempre achamos bom motivo. Nós podemos ter razão, mas no reino espiritual não. Porque nós vejamos aqui, porque Deus, Ele nos ama de um modo assim tão grande, que Ele quer ver nós lá. E por isso que nós possamos sempre, cada dia nós temos que meditar, como que estou andando com o Senhor? Como que estou vivendo a minha vida com o Senhor? Será que eu estou conseguindo obedecer o mandamento do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo com a si mesmo? É só duas regras, né? Só obedecer as duas que está tranquilo. Que nós realmente podemos obedecermos, vermos que como que Deus é bom. Amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com Deus.